olha meu peão. Auê, olha meu sertão, olha meu azedo, olha meu peão. Tem um boi fujão que está lá na estrada, pegue esse boi, pegue na laçada. Ele é do seu gado, caboclo gentil, salve boiadeiro do nosso Brasil. Está no ar o programa Nos Caminhos da Umbanda, com mãe Andréia de Oxós e mãe Juliana de Ançã. Olha meu sertão, olha meu azedo, olha meu peão. Toque no tambor, o samba de Angola, chame boiadeiro pra dançar agora. Faz dos verdejantes, noite embuarada, amor de boiadeiro, é sua boiada. Ouvintes da Rádio Mirua, boa noite, ouvintes do programa Nos Caminhos da Umbanda. A benção aos mais velhos, benção aos mais novos, aos meus irmãos do Centro Espírita Pai Oxalá, a minha mãe Selma de Amulu, a minha mãe Lane e aqui ao meu lado a mãe Juliana de Ançã. Boa noite, amigos, boa noite, nossos ouvintes, boa noite aos nossos filhos no terreiro. Mãe Selma, sua bênção, eu lhe peço a bênção com todo respeito, a bênção a todos os meus irmãos do CEPO. Nós estamos mais uma vez aqui para mais um programa Nos Caminhos da Umbanda, né, mãe Andréia? E olha, hoje é o programa de número 10. Eita, aniversário. Aniversário. 10 é o quê? 10 é um número muito bom, cabalístico, né, mãe Juliana? É isso aí. Então, o programa de número 10, e que nós tenhamos várias vezes o número 10 em nossos caminhos, né, mãe Juliana? É isso aí. Mãe Juliana, dia 17 próximo, nós estaremos louvando ao nosso pai Omulu. Nós hoje, o nosso programa, também nós vamos homenagear a nosso pai Omulu, esse grande orixá de nossa Umbanda. Não é isso? É isso aí, mãe Andréia. O pai Omulu, inclusive, nós temos que pedir a bênção nesse dia 17 a nossa mãe Selma, né, que é o pai de cabeça dela. São quantos anos? 73 anos. 73 anos de Umbanda, de mãe Selma com o pai Omulu, né? E assim, é o senhor da terra, é o rei da terra, né, mãe Andréia? É o senhor que traz a cura. As pessoas, é engraçado, quando eu era novinha de Umbanda, todo mundo tinha medo e falava de Obaluaê, de Omulu com medo. Isso. Porque ele é o da morte, ele traz a morte. Os antigos tinham muito receio, inclusive, de tocar para o Obaluaê, para o Omulu, né? Aí, porque ele traz a morte, porque ele traz a doença. É exatamente o contrário, né? Hoje, com a vivência, com o conhecimento, a gente percebe que Pai Obaluaê e Pai Omulu, eles trazem a vida, porque eles são o Omulu é o rei da terra, e é da terra que se gera fertilidade, né? É da terra que nós tiramos o alimento, é da terra que nós tiramos a nossa sobrevivência. Então, Pai Omulu é o Senhor que traz a saúde, que traz a prosperidade, que traz a cura. Ele é o Senhor da saúde, nada de ser o Senhor da doença. Ele traz a cura, né? Disso, exatamente. E, mãe Juliana, o Atotô, né? Essa consagração que a gente fala, de quando o Pai Omulu chega... Essa saudação, né? Essa saudação, quando ele chega no nosso terreiro, em qualquer outro terreiro de Umbanda ou de Candomblé, a saudação de Atotô. Atotô Juberô quer dizer silêncio, o rei está na terra. É isso aí. Então é o momento que nós temos que reverenciar a esse grande orixá. Reverenciar, né? Com respeito. Com respeito, né? Com as suas palhas sagradas, que aquelas palhas nós denominamos de azê, que quando aquelas palhas passam no nosso corpo, que ele limpe todas as mazelas do corpo físico, né? Nós agora estamos, graças a ele, estamos passando esse período de moléstia através da Covid,
agora mesmo com esse surto de gripe no Rio de Janeiro, que o azeite de Paiô-Baloaê possa limpar todos nós. E que as flores de Paiô-Baloaê, que são as pipocas, né, mãe André? Isso, do Muru. Que limpem, né, e afastem totalmente essa doença, todas essas doenças, todas essas mazelas da nossa vida, do nosso planeta, né? Gente, e é importante, né, mãe Juliana, às vezes as pessoas estão em casa e falam assim, mas eu gostaria de acender vela para o Baloê, para o Mulu dentro de casa, no meu altar, ou então, o que eu posso fazer para tomar um banho, né? O banho é interessante, o banho de pipoca. Exatamente, um banho de pipoca, mas não dentro de casa, né, mãe André? Não. Nunca dentro de casa. O ideal é que você ia a uma praia, porque a praia também é a calunga, né? É uma calunga. Então, assim, o Baloê também reina na praia. E aí, ali no mar, você passa aquela pipoca e despacha aquilo tudo e deixa a sua doença, deixa todas as mazelas do seu corpo ali naquele mar. Com certeza, né? com E mãe certeza. Iemanjá, junto com o Baloê, levem tudo. Pois que levem tudo do nosso planeta, né? Essas doenças, essas mazelas que... Porque não é só no Brasil, é no planeta como um todo, né, mãe Juliana? E aí, gente, hoje nós vamos reverenciar, vamos agradecer a nosso Pai Mulu. E o nosso programa hoje também será uma homenagem a Pai Mulu. Mas nosso tema de hoje, que é muito importante dentro da nossa Umbanda Sagrada, qual é o tema, mãe Juliana? É o tratamento da doença mental na Umbanda. Isso né? É muito importante. Como que a gente pode ajudar as pessoas que têm problemas mentais? E olha só, quando a gente fala em doença mental... havia no passado o entendimento que doença mental era uma esquizofrenia, era uma maluquice, um problema de cabeça, né? Ou então uma síndrome de Down, ou uma paralisia cerebral, coisas assim. Só que doença mental, a gente tem que pensar transtorno de ansiedade, depressão, né, mãe Andréia? Isso. Tudo isso é doença mental, e tá, nós gente? vamos falar já sobre esse tema, não é isso, mãe Juliana? E se você tem dúvida, Isso. liga pra gente, liga não, né? Manda mensagem pra gente pelo WhatsApp, por escrito, no 99737573. Nós vamos ouvir 2 cantigas de Paiô-Baloaê, Paiô-Mulu, e voltamos já com esse tema, não é isso, mãe Juliana? Exatamente. Olha o ponto. Estava numa ladeira sem poder descer, pois Santa Bárbara Virgem venha nos valer. Eu estava numa ladeira sem poder descer, pois Santa Bárbara Virgem venha nos valer. Eu estava numa ladeira sem poder descer, pois Santa Bárbara Virgem venha nos valer. Eu estava numa ladeira sem poder descer, pois Santa Bárbara Virgem venha nos valer. Eu estava numa ladeira sem poder descer, pois Santa Bárbara Virgem venha nos valer. Ah, Baloaê! Ah, Baloaê, quando era menina, estava escrito seu destino, o que iria acontecer. Com seu corpo coberto de chagas, sua mãe teve que chorar, não sabia o que fazer. A Baloaê, quando era menina,
Nos Caminhos da Umbanda. Entre em contato conosco. 997737573. 997737573. Saravá, Umbanda, saravá. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos da Umbanda, com Mãe Andréia de Oxóssi. Nos Caminhos da Umbanda, com Mãe Andréia de Oxóssi e Mãe Juliana de Ançã, através da Rádio Mirua, é a rádio do axé, é a rádio do momento, minha gente. Divulgue a nossa rádio, www.mirua.com.br. Vocês também podem baixar o aplicativo, o app, através do Play Store, né, isso, Mãe Juliana? É isso aí. Fica bem mais fácil. Quem tem sistema Android pode baixar no Play Store o aplicativo Rádio Mirua, tá? Isso. E quem não tem, quem trabalha com DOS, pode através do site Isso. ouvir o programa. Gente, 24 horas, Umbanda pontos no ar para você. A hora no carro, no trabalho, em casa, né? Na hora que vai correr, vai academia. caminhar, na academia, bota lá o E fonezinho. na academia eu fico lá com o fone lá, que é uma beleza. Então não esqueçam e convoquem seus irmãos de santo, converse com o seu pai de santo sobre a Rádio Mirua, sobre o Mirua. Inclusive, né, Mãe Juliana, o Mirua vai estar homenageando a Pai Omulu, não é isso? No programa, o programa especial Orixá Omulu, Isso vai ser cânticos e homenagens ao Senhor da Terra no dia dele, dia 17 de dezembro, que cai numa sexta-feira, 19 horas. Transmissão somente pela emissora do Povo de Axé, Rádio Mirua.com.br, Orixá Omulu, especial Orixá Omulu. Isso aí vai ser falado só sobre Pai Omulu e cantigas só de Omulu. De Pai Omulu. Então, gente, é aqui na Rádio do Axé, né? Rádio do Povo de Axé, a Rádio Mirua.com.br, ou baixe lá no seu aplicativo. Mãe Juliana, nós já estamos bombando aí no Zap. Pois né? Vamos falar aqui das pessoas que já chegaram aqui. A mãe Ana Lúcia de Emanjá está pedindo a bênção, a mãe Andréia, a mãe Juliana, e dizendo que está prontinha para mais um aprendizado. Opa. A Andréia, nossa assistente, ela é nossa ouvinte fiel e assistente fiel, sim, né? Exatamente. Boa noite na escuta, bom programa. Grazi, nossa filha, é a nossa caçulinha agora. Boa noite, mãe, suas bênçãos. O programa de hoje vai ser um conteúdo muito esclarecedor, pois é muito pouco falado a respeito. Ansiosa para mais um aprendizado. Certeza, a Ana Paula, nossa filha também, nossa cambona. Benção, mães, boa noite, bom programa. Eu tenho uma amiga que acha que a mãe dela está com problemas psicológicos porque largou a Umbanda e parou de cuidar dos guias. Isso acontece mesmo? Ela disse que até pediu para a amiga ouvir o programa hoje para ajudar. Olha, né? que interessante. E está desejando parabéns pelos 10 programas e que venham muito mais. Hoje é o programa número 10. Vamos responder já sua pergunta. Já a gente te responde. Gabriel de Oxóssi, benção, manhinha, mãe Ju, suas bênçãos. Um ótimo programa para todos nós. Sua mãe Marilane está dando boa noite e pedindo que o pai Obaluayê dela, né, que é filha de Obaluayê, abençoe a todos. Isso, a minha mãe Marilane é mãe carnal, ela é Ked de Obaluayê, né? É isso aí. Isso daí. E olha, já tem 40 e alguma coisa, hein? Daqui a pouco tá fazendo 50, daqui né? Daqui a pouco faz 50 anos de obrigações de EQED firmada. Isso aí. Seu Roberto e a Cristina dizendo que estão prontos e ouvindo mais essa aula, né? Vamos ver se tem mais gente. Tem mais gente chegando. Marisa está aqui, escuta todo dia a rádio e já está prontinha. Oi, Marisa, ouvindo a nossa rádio. Marisa da nossa assistência. Todo dia, viu? Isso Vânia aí, da nossa assistência também está virando ouvinte fiel. Toda semana está lá, firme Vânia, e forte. Boa noite. Está ligadinha dando boa noite.
Então, mãe Andréia, vamos lá, vamos começar a falar sobre essa questão da doença mental, né? O tratamento das pessoas com problemas mentais dentro da Umbanda. E aí a gente tem que pensar, né, mãe Andréia, como essas pessoas podem ser tratadas e também entender que nem todas as pessoas que têm algum problema mental, elas têm problema mental porque não estão trabalhando mediunicamente dentro da Umbanda, porque ou porque largaram, como é o caso aqui da pergunta da Ana Paula, porque largou, por isso que está com problema mental. Está com problema de cunho mental porque largou a espiritualidade. Às vezes já largou a espiritualidade porque estava com um problema mental, não é isso, minha Andréia? Ela já estava com algum desequilíbrio. Gente, primeiramente, o problema mental que nós estamos conversando aqui hoje com vocês é a parte física. Exatamente. É aquele problema que ele já é diagnosticado através de um psiquiatra, através da medicina. Um neurologista. Nós temos que ter muito cuidado quando falamos sobre pessoas que chegam com um problema dentro do terreiro, né? Porque às vezes a pessoa chega, um esquizofrênico, vou direto ao ponto de um esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem um distúrbio, a esquizofrenia não tem cura. Como é que a esquizofrenia, o indivíduo tem o equilíbrio mental? Através de medicamentos. Muitas vezes são medicamentos fortíssimos, muitas vezes esse indivíduo precisa de uma internação até ter o equilíbrio emocional e físico, né? Porque isso é uma situação... É um tratamento constante, é um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, constante. Esquizofrenia é um tratamento que você nunca mais pode parar de tomar um remédio. E isso é muito importante, né? Dependendo da medicação, né? A medicação é muito forte, então causa transtornos psíquicos, acelera outras situações. Então, assim, eu não sou expert Há casos de impregnação do remédio. Então, eu não sou expert em neurologia, né, nessa área, mas quando a mãe Juliana está falando de impregnação medicamentosa, é que quando geralmente a gente vê muito isso no esquizofrênico, quando você toma muito o remédio, ele ocasiona um distúrbio cerebral. E, por exemplo, ele tem movimentos repetitivos de perna, de braço, como se fosse tique nervoso. Involuntários, né? Esses movimentos. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai dizer, olha, isso daí é problema de santo. Temos que levar no terreiro, porque isso é um problema de santo. Esse filho vai lá porque vai passar pelo preto velho, vai passar por uma corrente, vai passar por um ebó. Gente, e não é assim. O que nós fazemos na tenda umbandista Caboclo Jundiá? Chegou com essa queixa, vamos conversar, né? Primeiramente, não se pode pedir para tirar nenhum remédio, nunca, né, Juliana? Pode, e não é só nesse tipo de doença mental, nenhuma doença, né? Qualquer uma. Nós não somos médicos, é muito importante entendermos que não nos cabe, né, médiuns de Umbanda, interferir em nenhum tratamento médico. Isso, tá? Nós não somos médicos, nós somos zeladores, médiuns de Umbanda, podemos ajudar na espiritualidade. Eu até digo uma coisa, nós podemos ser rotulados, ou uma colocação, nós podemos ser os dirigentes e médicos da alma, né? Isso. Por conta da espiritualidade. Mas fisicamente, nunca nós poderemos interferir
numa situação dessa. É isso aí. Né? A pessoa chega com problemas, por exemplo, como a mãe Juliana colocou no início do programa, da programação, chega com um problema depressivo. Problema depressivo, gente, a pessoa tem que tomar aquele remédio na hora certa, tem que fazer todo um trabalho. Claro que você indo ao terreiro, tomando passe, né? Conversando com as entidades. Isso é muito E outra positivo. coisa, o trabalho espiritual também vai limpando a energia daquela pessoa e reequilibrando energeticamente aquela pessoa. Mas isso é um dos trabalhos que devem ou podem ser feitos para ajudar o doente mental, seja de que tipo de doença mental estejamos falando. Aí, a pergunta da Ana Paula. A pessoa saiu do terreiro, ficou esquizofrênico, ou teve um problema depressivo. Gente, não é porque sai do terreiro. Essa pessoa ela pode ter tido, através da saída do terreiro, aí eu acredito, um desequilíbrio energético, mas não a ponto de interferir e causar uma doença, de ser diagnosticada uma doença mental por conta de uma saída do terreiro, ou porque abandonou os santos, não quis mais, vai para outra religião. Gente, a religião, seja ela qual for, Deus, ele mesmo ele sendo soberano, ele em nenhum momento ele vai atacar fisicamente um filho. Nem as entidades, nenhum orixá, porque então não seria uma coisa positiva, uma energia positiva. Exatamente. O que a gente pode colocar é o seguinte, o que pode acontecer numa situação dessa. Vamos falar, saiu do terreiro, né, e aí a partir daí começou a sofrer um desequilíbrio psicológico, mental. O que pode estar acontecendo? As duas situações. Ou já saiu do terreiro porque já estava sofrendo de um problema desse tipo, uma depressão, um transtorno de ansiedade. Às vezes não é só a esquizofrenia, não, tá, gente? Paranoia, não. Pode ser um bipolar. Uma síndrome de pânico. Pode ser uma síndrome do pânico. Chegava no terreiro, começava a passar mal, entrava em crise. Entendeu? Quer dizer, isso daí é uma situação, né? A pessoa pode estar com um problema mental que a faz se afastar da religião. Esse é um ponto. E aí, o afastamento da religião, porque querendo ou não querendo, quando você está dentro da religião, sempre você está passando, recebendo energia, sendo limpa, fortalecendo seu anjo de guarda, fortalecendo a sua coroa, a sua energia. Isso, mesmo que você esteja com problema, às vezes esse problema não está aparecendo de uma forma tão acentuada. Quando você se afasta, o problema começa a aparecer de uma forma mais acentuada. E aí a pessoa, os familiares começam a observar, é porque saiu do terreiro. Não, às vezes é porque já estava, o que a levou a sair do terreiro. Ou então, tá vendo? O terreiro agravou a situação. Também tem esse ponto, essa né? Situação, né? Mas aqui a gente está falando no sentido de que foi a saída do terreiro que teria causado. E pode ser porque não foi a saída, mas sim a doença que causou a saída, ou a partir do momento que você se afasta, você se enfraquece energeticamente, né? Se enfraquece emocionalmente e fica suscetível, não a surra de entidade, tá? Nunca isso vai acontecer, mas a obsessões, né? Você pode começar a se enfraquecer energeticamente, se enfraquecer mentalmente, e aí abre, como os nossos pretos velhos falam, né? Abre a guarda para as energias negativas, abre a guarda para os obsessores, e com isso fica sujeito a problemas, transtornos que vão se apresentar na maioria das vezes como transtornos mentais, ou às vezes também como doenças físicas.
Também pode acontecer, mas normalmente o primeiro sintoma é uma doença mental, tá? Então existem essas duas possibilidades. O que acontece na segunda hipótese? Ao retornar para o terreiro, essa pessoa não tem condição de retornar como um médium trabalhando, dando consulta, né? Essa pessoa vai ter que passar por um processo de limpeza, energização, ela vai precisar... Isso quando já é um médium do terreiro, né? Isso, retornando, para quem está retornando. Ela vai ter que passar por obrigações para poder se reequilibrar e retomar o trabalho. Vai continuar indo ao terreiro através da assistência, batendo passos com os guias, conversando com o dirigente. Às vezes o dirigente tem que conversar para ter como é que eu vou dizer? Para ter uma palavra amiga. Eu tenho a minha formação, mãe Andréia de Oxóssi, eu tenho a formação em psicologia clínica. Passei por várias instituições psiquiátricas quando eu fiz minha formação. Então, eu ainda tenho uma certa noção, mesmo tendo bastante tempo de que isso ocorreu. Então, o dirigente que já tem essa formação, ou já trabalhou, tem esse feeling, né? Como a gente diz, converse com essa pessoa, porque através de uma simples conversa, você já vai identificar. O problema é que nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Sim, mas, gente, olha só, por favor, nós temos que eu não vou dizer atualizar, mas nós temos que pensar uma coisa. Como é que você vai botar uma pessoa dentro da sua corrente, né, do terreiro, essa pessoa com uma doença mental? Ela não vai ter como ajudar, porque é ela que está precisando de ajuda. Ela que está precisando de ajuda. Eu acho que tem uma inversão, né, Maria Juliana? Eu vou botar roupa para ficar curado. Não! As pessoas colocam roupa, eu tenho essa concepção, as pessoas vão colocar roupa dentro de um terreiro para ajudar aqueles que vão em busca dessa ajuda na nossa assistência, né? Quantas vezes o nosso guia-chefe da casa, o seu Jundiara, fala: filho, ainda não é o momento, fique sentadinho lá na assistência. Porque está sendo tratado, né? Você também está sendo tratado, você está sendo desenvolvido ali também na assistência. Porque o que adianta você entrar dentro é bom, né? Entrar na corrente espiritual para ser tratado. Essa não é a missão de um terreiro. Tratar, claro que tem terreiros que tem o dia de cura só para os filhos, que vai ajudar aqueles filhos, porque aí, gente, eu vou falar uma coisa, vou bater nessa tecla, cada casa é uma casa e cada terreiro tem uma doutrina, tá? Mas eu estou falando aqui que 80% dos terreiros, o médium quando entra na corrente, é para ele fazer, por isso que você fala, prestar caridade. É isso aí. Né? Mas, Juliana, temos mais perguntas? Tem, sim. Tem gente aqui entrando, eu vou olhar agora. O Gabriel de Oxóssi está perguntando qual é o ponto de vista da Umbanda com relação às doenças mentais estarem relacionadas a resgates kármicos. De fato, é um tipo de aprendizado espiritual? Pode ser, Gabriel, não de aprendizado. O que eu estudei dentro da doutrina umbandista, da doutrina espiritualista, né, dos vários segmentos espiritualistas que eu estudei um pouquinho de cada um, não sou conhecedora profunda de nenhum, mas assim, procurei estudar para entender um pouco o que é a espiritualidade. Na verdade, a pessoa que apresenta doenças mentais, e aí eu vou separar, tá, gente? Vamos falar de doenças genéticas, neurológicas, doenças que são neurológicas, que vêm através de algum acidente na hora do parto, ou algum acidente posterior depois até da maturidade da pessoa. Às vezes um acidente a pessoa sofre
tem uma lesão cerebral, tem uma paralisia cerebral, enfim. Doenças, esquizofrenia, bipolar, esses tipos de doença podem ter relação kármica, sim. Pelo que eu li, pelo que eu aprendi nos livros espiritualistas, são doenças que trazem, algumas que trazem espíritos muito evoluídos e que estão tentando queimar o restinho de karma lá que eles têm, né? E aí, assim, a gente vê isso muito nessas doenças genéticas, de deficiências genéticas, como síndrome de Down e outras semelhantes, que a gente vê que são espíritos que têm uma sensibilidade, às vezes falam coisas maravilhosas, têm uma serenidade, né? E esses espíritos estão ali terminando de queimar o karma deles. E uma espiritualidade fantástica. Vem com uma espiritualidade muito elevada e vem para ajudar também as pessoas que vão conviver com aquele espírito a evoluírem, né? Porque é uma grande lição de desprendimento e de amor que as pessoas que vão cuidar desses seres vão dar ao mundo e vão ter que desenvolver em si mesmo. Porque também, inclusive, eu acho que é um aprendizado, é uma missão maior, inclusive, para em torno para a família, para as pessoas que vão ser responsáveis por esses seres. Esse que é um lado. E existem aqueles, como os esquizofrênicos ou os bipolares e outras doenças, que na verdade são espíritos conturbados, espíritos que passaram por situações em outras vidas traumáticas, ou que causaram dor, ou que sofreram muito, e que ainda vêm com essa coisa do sofrimento, da dor, e aí eles não têm um equilíbrio emocional e mental, né, quando encarnam, porque ainda apresentam as deficiências e doenças geradas pelos seus karmas de vidas passadas. Isso, perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente tem que diferenciar, mas com certeza está relacionado ao karma, essas doenças. Eu não estou falando da depressão ou do transtorno de ansiedade, que tem muito mais a ver com o meio ambiente, o meio social em que a gente vive, né? Sim, isso daí é uma outra situação, né? Claro que existe aquela pessoa que já nasce com distúrbio, que é o caso da bipolaridade, que ele nasce com distúrbio em que ele tem fases de depressão e tem fases maníacas, né? Ora eles são agressivos, ora eles são deprimidos. É uma doença mental que está mais nessa seara das questões kármicas. Mas aquele depressivo, que ficou depressivo por problemas que foram acontecendo na vida dele, e ele não conseguiu lidar com aquilo, de cunho emocional, os traumas emocionais que você vai passando pela vida, é uma outra questão, tá? De qualquer forma, o que Mãe Andréia quis falar aqui a Umbanda, ela tem a premissa da caridade, prática da caridade, através do quê? Do atendimento assistencial, né? De atender as entidades de Umbanda. O trabalho delas é atender as pessoas que buscam ajuda. É essa a missão das nossas entidades. Eu sempre digo uma coisa, né, Mãe Juliana? O terreiro de Umbanda é um hospital. Exatamente. É um hospital espiritual. Então, veja bem, qual o sentido de pegar uma pessoa doente do hospital e botar para trabalhar como médico? Né? Pode. Pegando o exemplo aí esse gancho de Mãe Andréia, qual o sentido?
Se o doente está no hospital internado, eu não vou pegar ele e fazer ele operar ninguém. Até o médico adoentado, por isso que existe a licença médica. Exatamente. Né? O próprio médico, se estiver doente, ele não vai atender. Não pode, ele não tem condições. Entendeu? O mesmo. enfermeiro, se estiver doente, não vai trabalhar. Até porque a espiritualidade, as nossas entidades necessitam que o nosso corpo físico esteja em equilíbrio. Físico e mental, né? Sadio para poder, Exatamente. para ocorrer a prática da caridade. É isso aí. Né, Mãe Juliana? Então, Mãe Juliana, vamos... Tem ouvir. mais gente aqui depois. Tem mais? Tem mais. E vamos lá, vamos ouvir aqui então, agora, mais 2 pontinhos de Pai Mulu. Ya Totó Juberô. No sofrimento da matéria, ele é que vem me valer. Salve o grande orixá, Totó Baluaê. Suas palhas são sagradas, cura e fazem renascer. Salve o grande orixá, Totó Baluaê. E na hora derradeira, ele é que vem receber. Com amor nos encaminha, meu pai Obaluaê. Ele é filho de Nanã, irmão de Oxumaré, Iemanjá que lhe criou, Totó Baluaê. Totó, meu senhor, se faço por merecer. Ser sua filha eu agradeço, meu pai Obaluaê. Totó, meu senhor, se faço por merecer. Ser sua filha eu agradeço, meu pai Obaluaê. No sofrimento da matéria, ele é que vem me valer. Salve o grande orixá, Totó Baluaê. Suas palhas são sagradas, cura e fazem renascer. Salve o grande orixá, Totó Baluaê. E na hora derradeira, ele que vem receber. Com amor nos encaminha, meu pai Obaluaê. Ele é filho de Nanã, irmão de Oxumaré, Iemanjá que lhe criou, Totó Baluaê. Totó, meu senhor, se faço por merecer. Ser sua filha eu agradeço, meu pai Obaluaê. Totó, meu senhor, se faço por merecer. Ser sua filha eu agradeço, meu pai Obaluaê. Totó, meu senhor, se faço por merecer. Ser sua filha eu agradeço, meu pai Obaluaê. Totó, meu senhor, se faço por merecer. Ser sua filha eu agradeço, meu pai Obaluaê. Totó, Totó. Vou fazer um tapete de Doboru para oferecer a seu Mulu. Salve o Mulu! Totó! Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu pra dentro da terra. É força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete para oferecer
da terra, é força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. Ele é velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete De dobro para oferecer a seu amor. e na casa santa vou entregar. Eu vou pedir a proteção deste grande orixá. Ele é velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é velho, é muito velho. Salve esse velho sagrado, salve o povo. Ah, Totô. Programa Nos Caminhos da Umbanda. Entre em contato conosco. 997737573. 997737573. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos da Umbanda com Mãe Andréia de Oxóssi. E Mãe Juliana de Ançã, com certeza. Hoje o nosso programa número 10, né, Mãe Juliana? É isso Que aí. beleza. E é daqui pra frente, 10, 10, 10, 10 e de 10 em 10 a gente vai a Pai, o 1000. nos abençoe para multiplicar o número de programas nos caminhos da Umbanda na Rádio Mirua, radiomirua.com.br. Mãe Juliana, Marisa faz uma pergunta interessante. Todo problema mental físico vem acompanhado ou em algum momento sofre influência da parte espiritual? Ou não necessariamente? Todas as pessoas que chegam ao ponto de tentar tirar a própria vida sofreram, neste exato momento, influência negativa espiritual? E ela complementa aqui dizendo o seguinte: é maravilhoso que esse assunto esteja sendo levantado, porque isso não pode ser um tabu, tem que ser falado e muito. As pessoas precisam parar de banalizar também a depressão. É preciso parar com preconceito com os remédios. Com certeza, né? Preconceito com os remédios Com é certeza. uma coisa que vem... Não só o preconceito com o remédio, mas o preconceito com a doença mental, né? Essa questão das pessoas acharem, ela não levanta da cama, ela é preguiçosa, ou ele não levanta, é preguiçoso, né? Tentou tirar a vida porque é covarde, não tem coragem de viver. Gente, é problema mental, não é covardia, não é preguiça, não é falta de vontade, não é nada disso. Hoje em dia a gente já tem provas científicas de que são processos químicos do nosso cérebro, nos nossos neurônios, que causam esse tipo de doença, né? Quando você não consegue produzir, o cérebro não consegue produzir hormônios. Sim, as cargas, como é que eu vou dizer? As cargas energéticas através das sinapses, aí causa a depressão. E aí as pessoas têm que tomar os antidepressivos para que haja essa conexão no cérebro das sinapses. Não, e também a produção. E eu acho que até falei bonito, imaginando. E também a produção de determinados hormônios, que são os hormônios da felicidade, como a serotonina, ocitocina e outros hormônios, que são hormônios da felicidade, que nos dão garra, vontade de viver, vontade de fazer as coisas. Quer ver uma coisa, Mãe Juliana, que acontece nas mulheres? A TPM.
Né? É um descontrole hormonal. É um descontrole hormonal. Tem um descontrole hormonal. A mulher, quando está na TPM, ela tem essas tendências à depressão, ou à agressividade. Exatamente. Né? Algumas mulheres ficam chorosas, choram por qualquer coisa nesse período. Pessoas que têm um problema com a glândula da tireoide. Pois é, porque exatamente, são problemas muito ligados à produção de determinados hormônios que trazem bem-estar e alegria para a nossa vida. E aí a outra... Peraí, deixa eu terminar a pergunta. A pergunta dela não foi respondida. Não, isso que a outra pergunta dela é essa que realmente... Daí a gente falou do remédio, né? Porque o remédio é exatamente... Ele vai fazer exatamente isso. Ajudar o organismo a produzir hormônios que não são produzidos naturalmente pelo nosso corpo. Isso, aí foi o que ela colocou. Todo problema mental físico vem acompanhado ou em algum momento sofre influência da parte espiritual ou não necessariamente? Olha só, Marisa, eu acho que embora seja, por exemplo, no caso da depressão, seja um problema físico, mental, né? Comprovadamente, cientificamente, através de estudos, que é a produção de determinados elementos que não são produzidos pelo corpo e aí causam esse estado mental. E a gente sabe que também aí tem outro lado, que é o lado emocional, os nossos traumas, uma personalidade que foi sufocada, que não conseguiu se desenvolver, enfim, tudo isso está envolvido. Mas é óbvio que tem aí a parte espiritual também, né? Existe também, quando você está desequilibrado, você está doente, você acaba sendo alvo fácil para espíritos zombeteiros, espíritos obsessores, ou inimigos espirituais de outras vidas, ou dessa também, né? Às vezes dessa. E às vezes até de pessoas que não são nem inimigos, mas assim, estão perdidos e se aproximam, já tem essa tendência doentia. Aqueles espíritos vampíricos, né, que sugam a sua energia. E também os espíritos que desencarnaram porque se mataram, ou que sofriam de doenças mentais e ainda estão perdidos, ainda não foram socorridos, e acabam se aproximando, se aproveitando da fragilidade emocional e física daquela pessoa e vão encostar ali e fazer com que essa pessoa repita o procedimento que eles tiveram. Então, inclusive, você pergunta aqui se na hora que a pessoa tenta o suicídio, se ela está influenciada, com certeza, tá? Com certeza ela também está influenciada, tem aquela vozinha que fica na cabeça, mandando, faz, se mata, você não vale nada. Tem essa conjunção de fatores físico, mental, emocional e espiritual que acabam levando uma pessoa a esse desespero, a esse ato desesperado, né? Pois é, mãe Juliana. A Carol, né? A nossa filha também, outra caçulinha da nossa casa, e a Eliana, a nossa chegaram por aqui na secretária, né? Na secretaria, estão aqui ligadinhas no programa. O pai Luiz do TEL também tem uma pergunta. Sim, o pai Luiz tem uma pergunta muito interessante também. Gostaria de ouvir as opiniões das senhoras sobre o seguinte caso. Uma médium da casa onde nos iniciamos, de repente surtou e resolveu ir fazer a sua iniciação numa casa de candomblé na Bahia. 6 meses depois, ela retornou e foi conversar com o nosso saudoso pai espiritual, só que completamente descompensada e desequilibrada. Nosso querido pai espiritual depois nos relatou que a causa que motivou a irmã chegar a este quadro foi ter assentado os orixás errados na coroa da irmã. Bem, a citada irmã sumiu
E cerca de um ano depois, eu e minha esposa a vimos vagando num bairro na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Qual a vossa opinião sobre o tema assentar orixás errados na coroa de um médium e seus desdobramentos? Bom, mas Juliana, deixa só eu responder. Eu não acredito, Pai Luiz, em assentamento de santo errado. Desde o momento que assentou o santo na coroa do médium e essa entidade ou esse orixá respondeu, né? Eu não acredito que ele foi feito errado. Ele respondeu, de alguma maneira ele respondeu. Vamos colocar aqui, dependendo da doutrina, né, de cada casa. Numa doutrina de uma casa de umbanda que faz a camarinha. Ele vai entrar, ele vai fazer todo o procedimento do fundamento dentro da camarinha e o santo responde. Vamos dizer que na hora que eu estou fazendo todos os fundamentos de orixá na coroa desse filho, Xangô responde, né? E na saída do orixá, ele vai na sair, sala, vai o orixá sai, dança, tudo isso. Aí, um belo dia, ele sai dali, vai para outra casa, vai para outra doutrina e raspa Ogum, né? Estou falando aqui, o senhor falou que sai de uma casa de umbanda, vai para uma casa de candomblé. Raspou Ogum. Aí chegou lá, Ogum respondeu. É errado? Sei. Eu acho que eu não estava lá para ver como foi feita a doutrina. Tem doutrina que as pessoas jogam para saber o santo. Outras têm evidência no copo d'água. Outros são entidades que dão o nome do orixá. Então, sinceramente, Mãe Andréia de Oxóssi, eu não acredito em santo errado. Eu acho que nesse momento que essa pessoa, ela já sai de uma casa e ela vai em busca de uma casa, sendo outra doutrina, sendo candomblé, umbanda monocô, ou umbanda de Zélio de Moraes, seja qual for, já completamente desorientada, como o senhor diz aqui, que ela surtou, que né? De repente ela surtou, eu acredito que essa pessoa já era uma pessoa com problemas psiquiátricos graves, né? E aí, quando ela vai para outro lugar, ela poderia ir para a Bahia, poderia ir para o Japão, para onde for, e acontecer a mesma coisa. Lá ela também surtou. Quando ela volta, ela continua em surto, porque senão... Sem contar, Mãe Andréia, que existe aí um detalhe. Essa pessoa já estava surtada quando foi conversar com o dirigente da casa, né? Ao retornar. E ela disse que fez o santo, né? E aí eu pergunto, será que ela fez? Aí também tem outra Será situação. que isso não faz parte do processo de surto? O processo que o senhor relatou aí me parece ser uma esquizofrênica. Sim. Né? A esquizofrenia, normalmente a pessoa que é esquizofrênica, quando ela não tem uma assistência, uma família que entenda, e às vezes até quando tem, não consegue, às vezes segurar, e a pessoa acaba mesmo na rua, como pedinte. A maior parte das pessoas que vivem na rua, né? Não vou dizer a maior parte, mas uma grande parte é de pessoas esquizofrênicas ou com outros tipos de doenças mentais. Até porque, né, Mãe Juliana, eu não sei se é de ciência de todos, a internação é muito difícil. É muito difícil. Nós, em hospitais públicos, hoje em dia, não há praticamente internação Infelizmente, no país, a gente... psiquiátrico. Hoje em dia, muito mais difícil, e quando tem essa internação, é por um período muito curto. Se coloca para atendimento ambulatorial, e o esquizofrênico, ele tem como característica da doença achar que não precisa do remédio e que não é doente.
E aí, quem está falando é uma pessoa que pode se dizer que espera em esquizofrenia, porque eu tive a minha vida toda convívio com uma pessoa esquizofrênica. E é muito difícil ajudá-los. O tratamento deles é muito difícil. Eu aprendi na minha vida acadêmica que a família adoece junto. Adoece junto, né? Porque é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, o que está me parecendo é que essa pessoa teve um surto esquizofrênico e tem uma outra coisa. Por isso que eu coloquei em dúvida até se realmente ela fez o santo na Bahia. E por isso que eu coloquei que eu não acredito em santo errado. Porque tem uma outra coisa. O esquizofrênico sofre de alucinação. Ele não é um mentiroso compulsivo, tá? Mas ele tem alucinação e ele relata histórias... Mania de perseguição. E relata histórias com enredo extremamente coerente, né? Convincente, e eles têm muito essa questão com a espiritualidade, com a religiosidade, não é nem com a espiritualidade. Com a religiosidade. A pessoa que convivia comigo, que eu convivia, que era uma parenta minha, que era minha madrinha de batismo, inclusive, o primeiro surto que ela teve, eu tinha 7 anos de idade, e ela saiu gritando pela rua que ela era Jesus Cristo. Ela era católica, filha de Maria, tinha verdadeira devoção pela fé católica, e aí, de repente, ela surtou e achou que ela era Jesus Cristo, entendeu? E a partir daí começou o calvário das pessoas da família de tentar ajudá-la, e, na verdade, nós nunca conseguimos... Até porque, né, mãe Juliana, é uma realidade daquela pessoa. Exatamente. É real. Para aquela pessoa, aquilo é porque real. É uma alucinação. Ela acredita naquilo de verdade. Pai Luiz, eu conheci pessoas que relatavam, já chegaram na tenda do Caboclo Jundiara, dizendo... não, eu já sentei na cadeira. Eu fui um grande ogã numa casa, que eu não vou colocar aqui, porque não tem nada a ver, mas numa casa eu sentei na cadeira, eu fui suspenso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu conheci o Pai de Santo, e não rolava. A gente sabia que não era verdadeiro. Mas para aquela pessoa, entendeu? Era real. Era real. E a realidade é uma coisa tão forte que faz a gente pensar, né, que aquilo realmente aconteceu. Por isso que eu coloco em dúvida se realmente ela fez o santo na Bahia, tá? E ainda que tenha feito. Eu sempre tenho, com todo o respeito que eu tenho, quem sou eu para dizer que o dirigente espiritual da casa está errado. Eu não estou colocando em dúvida a palavra dele. Mas, assim, eu não consigo entender que nenhum orixá vá querer o mal de alguém. Então, mesmo que o santo possa ter sido feito errado, entre aspas, tá? Que, como a mãe Andréia falou, eu também não acredito, porque se o santo estava errado, por que ele saiu na sala, né? E se não era ele... mesmo que isso tenha acontecido, a troco de que o orixá, que seria o certo, vai bater e fazer aquela pessoa virar um mendigo, um andarilho, ou ficar doente, mentalmente desequilibrado, né? E eu acho sim que essa pessoa, porque isso eu sempre identifiquei nessa minha madrinha, ela tem uma conotação de ser obsidiada, sim, tá? E aí, o que ela pode sofrer também, que eu acho que as alucinações têm muito a ver com isso, ela tem alucinação, mas quem se aproveita e tem ganho com isso são os espíritos zombeteiros, que a gente sabe que essas pessoas acabam se afinizando com esse nível de energia. Eu vou dar um exemplo que eu conversei em um dos programas do Mirua, né, que nós tivemos, se eu não me engano, não sei se foi o papo de dirigente, que o Mirua... Gente, se vocês não conhecem o Mirua, entre no nosso site www.mirua.com.br para conhecer
essa nova federação dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil como um todo, e a nossa nova visão de administração em terreiros. Vai lá um pouquinho para vocês conhecerem. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa aí, e muita coisa boa vai vir. Mas aí, pegando o gancho de Mãe Juliana, eu quando fazia estágio numa clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro, particular, onde os pacientes eram de grandes empresários, filhos de artistas globais, essa foi a minha maior experiência dentro de um hospital psiquiátrico, né, de uma clínica psiquiátrica. Sempre as pessoas relatavam no livro, né, no caderno que passava o plantão, que a Madame Lu se manifestava. Aí eu sempre me perguntava, gente, mas que Madame Lu é essa? Tinha uma senhora que ela sofria de esquizofrenia desde a adolescência, ela já tinha os seus 60 anos, e diziam que toda lua cheia havia a manifestação de Madame Lu. Eu nunca pegava a tal lua cheia, nem pouco a tal Madame Lu. E aí um dia eu estava de plantão, né, 24 horas nessa clínica, e na hora que eu fui descansar, que eu descansava no andar de baixo, né, tinha a parte de descanso, as pessoas tocaram a campainha e disseram, Andréia, sobe, porque a Madame Lu está lá no quarto. Eu falei, cara, hoje eu vou ver essa Madame Lu. E o interessante é que o rapaz, que era o vigia, ele era feito de Oxóssi, de Queto. E ele também nunca tinha visto, né? Calhava de ser dentro do nosso plantão. Gente, quando eu cheguei no quarto da senhora, ela estava em cima da cama, né, em pé, coisa que a paciente não ficaria em cima do colchão em pé, daquela maneira. Parecia uma entidade, uma pombagira. Que pode mesmo ser, sim, né? E aí eu fiquei assim, sabe quando eu entrei no quarto, que eu acendi a luz, e todo mundo assustado no quarto, e aí você, olha André, olha a Madame Lu. Eu fiquei assim, passada, porque, gente, realmente, ali você não via uma entidade, vamos dizer assim, uma entidade que faria uma caridade, uma de luz, poderia até futuramente, mas ali era como se fosse um espírito zombeteiro mesmo. Aí quando olhou para mim e falou assim, a senhora não está me conhecendo, né? Onde é que está? Eu quero meu cigarro, sabe? E aí pedia roupa vermelha, o tempo todo queria roupas vermelhas, queria usar roupa decotada. Olha, eu vou falar para vocês, foi uma situação muito diferente na minha vida profissional. E ali eu entendi o que era um espírito zombeteiro, o quanto estava prejudicando aquela pessoa. O psiquiatra de plantão, que era espírita, kardecista, nós não podemos relatar isso, né, no livro, porque as pessoas não acreditariam, né, na nossa visão, mas o médico chegou a conversar com a família depois, porque ele fazia um tratamento, como era um hospital particular, conversou com a família, e eis que uns 2 anos depois, eu lendo o jornal o Globo, eu vi uma matéria sobre essa pessoa que saiu do tratamento e casou com os seus 70, no auge dos 70 anos de idade. Então, assim, as coisas acontecem, não vou dizer que isso vai acontecer. A coluna social, né? Foi uma coluna social. Eu não vou dizer para os senhores que isso vai acontecer em todos os casos. Isso foi um caso, acontece realmente algumas pessoas de terem um comportamento esquizoide e, na verdade, estarem obsidiadas, né? Então, assim, o trabalho da Umbanda, o trabalho dos dirigentes, dos médiuns dentro do terreiro é exatamente
estarem preparados para receber essas pessoas e saber diferenciar o que é doença física, o que é doença mental, o que é doença espiritual, né? O médium, ele tem que estar... Claro, quem vai fazer esse atendimento é a entidade. É a entidade que sabe. Sim, mas acontece que se nós, médiuns, não estivermos preparados, a entidade não vai, de repente, conseguir passar a mensagem como deve ser passado, né? Mãe Andréia, tem mais pergunta aqui, tá? Vamos ouvir mais um pontinho e depois vamos a gente... Vamos ver mais 2 pontinhos e voltamos com a pergunta da Grazi. Da Grazi também, perguntas interessantíssimas sobre autismo na Umbanda. Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Atotô. Cadê a chave do baú? 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 Atotô. Seu muluê, seu muluê, seu muluê, o mulu é orixá. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Seu muluê, seu muluê, seu muluê, o mulu é orixá. Seu muluê, seu muluê, seu muluê, o mulu é orixá. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Atotô. Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Ele é seu atotô. Atotô. Cadê a chave do baú? 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 Atotô. Seu muluê, seu muluê, seu muluê, o mulu é orixá. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Seu muluê, seu muluê, seu muluê, o mulu é orixá. Seu muluê, seu muluê, seu muluê, o mulu é orixá. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Alaba seu mulu. Atotô. Atotô, meu pai. Atotô, mamãe. Atotô, Lulu. Atotô. Deu água do aie. Pede montanha. Deu água do aie. Pede montanha. Peço madeira e barulho. Peço saúde, peço paz e proteção.
Programa Nos Caminhos da Umbanda. Entre em contato conosco. 997737573. 997737573. Saravá, Umbanda, Saravá. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos da Umbanda com Mãe Andréia de Oxóssi. Juliana de Ançã. Mãe Juliana, nós temos agora a pergunta da Grazi. E para você que está chegando agora, conhecendo o nosso programa Nos Caminhos da Umbanda, hoje nós estamos conversando sobre o tema saúde, né, doença mental. O tratamento da doença mental na Umbanda, pela Umbanda, né? Pela Umbanda. Mãe Andréia, a Grazi pergunta, qual é a visão da Umbanda sobre o autismo? E se um autista tem mediunidade, incorpora nas sessões, ele pode entrar para a corrente espiritual? Grazi, o autista, ele está meio que naquele grupo que eu falei das pessoas que são espíritos normalmente iluminados, que vêm com um grau de inteligência muito alto, né? Mas o autismo ele tem diversos graus. Existem autistas que quase a gente não percebe que são autistas e eles conseguem interagir com tranquilidade com todo mundo. É naquela linha tênue, né? Exatamente. Essas pessoas, claro que se elas incorporam, se elas têm mediunidade e de incorporação, né? Porque mediunidade todos nós temos, mas mediunidade de incorporação, se elas têm isso, se sentem vibração, e interagem bem com os outros, essas pessoas podem sim vir a botar roupa dentro de um terreiro e desenvolver, né? Agora, se você pega um autista daqueles que não tem controle sobre suas emoções, que não interagem, que não gostam de ser tocados, como que você vai desenvolver uma pessoa dessa? Umbanda é toque, né? Umbanda a gente não tem que fazer. Claro que a gente pode ajudar ele de outras maneiras, mas daí a fazer essa pessoa botar roupa dentro do terreiro para trabalhar incorporado é muito complicado, né? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. A Umbanda trabalha com atendimento de caridade, né? Ou seja, atendendo pessoas que estão em busca de ajuda. Para você ser um médium de incorporação na Umbanda, ou mesmo que não seja de incorporação, pode ser um Ogã, pode ser uma Cambona, né? Para você trabalhar na corrente espiritual, você tem que ter condições de se doar. Agora, se você está doente, desequilibrado, qualquer tipo de doença, tá, gente? Não estou falando só da doença mental agora, não. Se você tem uma doença que não permite que você se doe, vou dar um exemplo toda a energia nesse surto de gripe. Nós tivemos uma situação dessa na última gira, no fechamento da casa, onde a filha estava gripada, não tinha condições nenhuma. Voltou para casa. Voltou para cá, primeiro porque podia contaminar o restante. E segundo porque ela não tinha energia. Você não tem energia. Não tinha condição física de atender ninguém. Uma gripe, uma dor de dente, porque desestrutura. Exatamente, até uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça. Então, assim, que dirá uma pessoa com uma doença debilitante, né? Ou mentalmente debilitante ou fisicamente debilitante. Então, vamos parar de achar que a gente resolve o problema da gente de saúde, de vida. Se eu botar roupa e for trabalhar na corrente, eu vou arrumar um marido, ou meu marido não vai me largar, eu vou resolver o problema que eu tenho dentro da minha casa com meus filhos. Gente, espera aí. Vou arranjar um emprego. Você não bota a roupa, a gente tem que parar com isso, de achar
que a gente bota a roupa para resolver os nossos problemas. A gente bota a roupa para resolver o problema dos outros, não os nossos. Tá? Os nossos vão sendo resolvidos de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa atitude e com as nossas escolhas, né? Essa coisa de achar que eu botando roupa eu vou resolver o meu problema que eu tenho dentro da minha casa, ou o meu problema de saúde, ou problema seja lá qual for, com o marido, com o filho, seja qual for, de trabalho. Por isso que é importante, antes do médium entrar na corrente, botar roupa, você, dirigente, converse com essa pessoa. Qual é a finalidade? Por que ela quer botar roupa naquela casa? Ah, isso, gente, eu faço na nossa casa. Ah, por que na tenda do bandista Caboclo Jundiara eu sento com a pessoa que quer colocar roupa? Primeira coisa que eu pergunto, por que você quer colocar roupa? Ah, porque essa casa aqui eu vi... Sempre tem uma coisa. Ah, porque a casa é bonita, porque eu vi segurança. Não, eu quero saber por que você quer colocar roupa branca. Você sabe o que é colocar roupa branca? É. Você sabe o que é usar um uniforme? Você sabe o que é Umbanda? Tudo bem que às vezes a pessoa não entende da Umbanda, porque nem eu sei. Eu sempre falo que eu nunca sei nada. A gente está sempre em aprimoramento. Em aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. O tempo todo, né? Então, gente, essa coisa, vamos botar o povo para dentro para fazer quantidade sem qualidade, acontece isso. Já vi muitas casas, né, e não são poucas, porque eu visito algumas casas, que você consegue ver perfeitamente que na corrente essa pessoa não tem condição nenhuma de... Às vezes nem é só uma pessoa, né? Às vezes são vários. Alguns terreiros, infelizmente, têm a concepção de que você chegou na casa, foi falar, porque eu tô com problema, estou desempregada, não consigo, bota a roupa que resolve. Não é assim. Entendeu? Porque o meu namorado me largou, meu marido me largou, bota a roupa que resolve. Entendeu? Gente, não é assim. Não é né? assim. Você bota a roupa por amor ao próximo, porque você quer ajudar o outro. Isso, e não para ser ajudado. E aí, já falando, botar roupa, né? Nossa casa, tendo Bandista Caboclo Jundiara, nós fechamos os trabalhos espirituais segunda-feira passada, segunda-feira, né? dia 13. Na gira de Exu, e nós iremos retornar dia 4 de janeiro com a sessão de cura. Sessão de cura, sempre na primeira terça-feira de cada mês. Lembrando que agora só será permitida a entrada na sessão de cura de pessoas com roupa branca, né, mãe Juliana? Branca e decente. Ah, sim, nada... Tá? Não será permitido o ingresso no terreiro de pessoas com short, mini saia, roupa decotada. Além de ser branca, a roupa tem que ser decente. Eu acho engraçado, sabe, André, falando nesse negócio de roupa, porque o pessoal, quando vai para a igreja evangélica, todo mundo gosta de se vestir direito, né? Eu tenho que ficar bonita para Jesus. E por que não pode ficar bonito para Oxalá? Né? Por que não pode ir bem arrumado para Oxalá? Por que tem que ir de short, camiseta, de chinelo? Entendeu? Gente, que acorda, vai pra eu pelo menos sou de um tempo que a gente só entrava numa igreja ou num templo religioso vestido adequadamente, né? Senão o padre até expulsava. A Juliana não vai muito, não. A gente, infelizmente, né? A gente tem que entrar na calunga pequena, no cemitério, às vezes enterro, né? Uma cerimônia fúnebre. Gente, as pessoas de mini saia, chinelo, quase de biquíni dentro do... Já foi o tempo que se tinha respeito pelos desencarnados, né? Pelo sofrimento da família. Olha, tá muito complicado. Mas aí é que entra o dirigente. Aí é que entra a responsabilidade do dirigente em conversar com a assistência, em conversar com os seus filhos, em conversar.
em orientar, Essa né? orientação é importantíssimo, né? Mãe Andréia, a Marisa está dizendo que ela está adorando o aprendizado de hoje, ela concorda com o que a gente falou, principalmente no que a senhora falou com relação à internação, que você não consegue internação decente nem em hospital particular, muito menos no hospital público, né? Então, hoje em dia, tratamento de doença mental é muito complicado. É muito complicado porque, gente, mas por que não existe mais? Até existe, mas são caríssimas. As grandes clínicas psiquiátricas são muito caras, né? E mesmo assim, e outra coisa, ainda existe uma desconstrução da ideia que o doente mental ele tem que ficar internado. Eu sou contra uma internação eterna, mas eu acho que você tem que ter uma internação primeiramente para tirar daquele surto, porque a família não vai mais a tolerar. família não vai dar conta. Ela não dá conta, e aí quando a pessoa foge, a família, tipo assim, eu não quero mais fazer contato com isso para minha vida. Gente, o que eu estou falando para vocês, isso é real. E aí é quando a gente vê, como o pai Luiz colocou, as pessoas perambulando pela rua, suja. Sabe aquelas pessoas que andam pela rua, falando sozinha, aqueles são surtos esquizofrênicos. Aquela pessoa, se tivesse num tratamento, é claro que não é um tratamento tomando de um mês, remédio. Tá, não, por isso, porque é muito caro, é caríssimo o tratamento de um paciente psiquiátrico a nível esquizofrênico. Mas, infelizmente, nós não temos mais essa desconstrução que o esquizofrênico pode ser tratado em casa. Isso daí é balela. Dependendo do grau do surto, não é possível. Ele né? precisa de um apoio muito maior. Esse é um trabalho um tipo de doença mental que exige, não só da esquizofrenia, outras doenças, exige psicólogos, psicoterapeutas, terapeuta ocupacional, arte-terapeuta, musicoterapia, às vezes um fonoaudiólogo, junto com um psiquiatra, às vezes junto com um neurologista. Um fisioterapeuta por causa da impregnação medicamentosa. Às vezes, exatamente. E o tempo que a pessoa, dependendo da situação, né, do surto, as pessoas ficam debilitadas, não conseguem andar, não conseguem se mover em cima de uma cama, tem que ter esse tratamento. Então, é um tratamento muito caro. Infelizmente, né, o nosso sistema de saúde não dá condição. Não dá conta. E aí, como a Marisa está falando, às vezes nem o hospital particular dá conta disso. E aí a família fica com essa carga, né? Eu não sei nem né? se os planos de saúde cobrem. Eu acredito que nem cubra cobre, só uma parte. Cobre, mas por um período. Um período curto. Por um período. Tem um número de sessões, por exemplo. Se você, o plano de saúde hoje em dia é obrigado a dar cobertura de tratamento psicológico, né? Mas acho que é limitado a 20 sessões ou 10 sessões, alguma coisa assim. Tudo muito limitado. Então, quer dizer, 10 sessões você não resolve um trauma de 50 anos, de repente, com né? certeza, É com complicado. certeza, não. E aí, o que a Umbanda pode fazer por essas pessoas? Um tratamento espiritual é válido, gente. Ninguém está dizendo aqui que porque a pessoa é esquizofrênica que a Umbanda não vai tratar. Que é autista, vai tratar. que não vai. É autista, ou tem um problema de paralisia cerebral. Essas crianças que, infelizmente, nasceram com microcefalia por conta da Zika, né? Nós tivemos aí uma enxurrada de crianças que nasceram com essas sequelas da doença. Mas aí a Umbanda não vai ajudar? Vai ajudar, com certeza vai ajudar. O que a gente está dizendo é que o caminho de ajuda para essas pessoas não é fazendo elas botarem roupa e ficar dentro do terreiro, entendeu? Bota a roupa num terreiro, entra para uma corrente, uma pessoa que esteja disposta, em condições, não basta estar disposta, tem que estar em condição de
se doar para o outro. É isso que nós estamos dizendo, né? Você pegar uma pessoa debilitada, um tratamento cheio, impregnada de remédios, tendo que tomar, não estou mais nem falando, estou falando também de qualquer doença. A pessoa cheia de remédio, totalmente debilitada, sem saúde, sem energia, o que essa pessoa vai doar para aquele consulente que também está doente, precisando de ajuda? Né? Ela não tem, ela está precisando receber e não doar. Então, a gente tem que parar com essa coisa de tudo santo, tudo é mediunidade, tudo você resolve botando roupa. Não é por aí. Lembra que do programa passado que nós falamos sobre as pessoas serem fanáticas? Exatamente, é a questão do fanatismo. Não é por aí, gente. Nós temos que ser bem coerentes, né, com isso tudo. Mais alguma pergunta, mãe Juliana? Não, só o pai acho que Luiz? É uma pergunta, sim, é uma pergunta. Pai Luiz está aqui, está falando o seguinte: segundo os amigos espirituais, a subjugação é o mais trágico dos considerados processos obsessivos, com certeza, onde se enquadram pessoas ligadas à dependência química, tendências a suicídio, entre outras questões. A gente não está falando de doença mental, a dependência química é uma doença mental também, tá? Não deixa de ser um tipo de doença mental. As senhoras acreditam que, na maioria desses casos, só uma nova reencarnação traria a misericórdia divina, mesmo com a possibilidade dessas patologias serem levadas para outras vidas? Olha só, é um caso, né, a pensar. É preciso refletir sobre isso. Eu quero acreditar, Pai Luiz, que a gente pode ajudar algumas dessas pessoas. Mas, como o senhor está dizendo, muitas dessas pessoas talvez precisem de algumas encarnações para se curar dessas. Exatamente. Porque quando um espírito é subjugado por uma pessoa encarnada, é subjugada por um espírito, é sinal de que ela já vem sendo subjugada já desde antes do reencarne, né? Normalmente já são pessoas... É como se fosse uma depuração por etapas. Exatamente. Né? Essas pessoas, às vezes, elas já vêm com essa subjugação, ela já vem... tanto que, assim, a gente conhece casos de crianças que têm uma energia de doença mental, ou ainda muito pequenas apresentam ou crueldade, a gente consegue observar psicopatias, isso, né? Aí vamos entrar no ramo da psicopatia. O psicopata, ele não deixa de ser um subjugado, como o senhor colocou aqui, né? Ele não deixa de ser uma pessoa obsidiada, tá? Porque é lógico que ele traz uma doença espiritual junto com a doença mental dele, né? Ele já nasce, o psicopata nasce psicopata. A verdade é essa, ele nasce psicopata. E aí são pessoas, e que para mim a psicopatia é o pior tipo de doença mental que existe, porque ela é muito dissimulada. Você convive com o psicopata do teu lado todos os dias e você adora ele, bate papo com ele, não sabe que ele é um psicopata. Estou dizendo que ele é um assassino, não, porque quando fala em psicopatia as pessoas pensam só em assassino. Mas sabe aquela pessoa que é teu melhor amigo, que vive te beijando, te dá presentinho, não sei o quê, e está cravando a faca nas suas costas? É um tipo de psicopatia. Todo mundo que se aproxima dessa pessoa é manipulada por ela, né? Ela manipula as pessoas com muita facilidade. Para mim é o pior tipo de doença mental que tem. E essas pessoas, elas nascem assim. Elas, desde muito pequenas, elas já apresentam essa característica, né? E aí tem a conotação kármica também, né?
Então, essas pessoas talvez precisem de não só uma encarnação, mas várias encarnações para ir, através dessa misericórdia divina que o senhor fala, se limpando e se curando e se tratando para conseguir se libertar desses seus opressores espirituais, se perdoar essas pessoas, porque assim, o que é o obsessor que vive, que suga e que vive grudado em você? É aquele obsessor que normalmente é o inimigo espiritual seu, né? De outras encarnações, e ele quer se vingar de você. Então ele vai fazer de tudo para destruir sua vida. E aí, pegando o gancho da doença mental, que a senhora bem colocou, não é só o esquizofrênico, mas também através do alcoólatra. Pois é, ele fala aqui da dependência química. Dependência química. Também. Gente, e isso é muito importante para nós dirigentes, filho de santo, cambono, que observe isso. Às vezes você vai colocar na corrente uma pessoa que já é dependente, vamos supor, do álcool. Aí ele vai trabalhar com a entidade que bebe bebida alcoólica ou que fuma descontroladamente, né? Que vai aumentar a compulsão dessa pessoa. Gente, é muito... olha o grau de responsabilidade que nós temos dentro de uma corrente. Não só o dirigente, porque muitas vezes o dirigente não consegue observar algumas coisas, mas o cambono é primordial numa situação dessa. Um cambono chefe. Quantas vezes mãe Andréia, mãe Juliana, chega perto de um guia e fala assim, o senhor pode beber um pouco menos? Às vezes o médium nem bebe, mas a gente tem que ter uma doutrina com aquela entidade para que ela não... Porque tem aquele mito, né, mãe Juliana? Nada! Deixa a entidade beber, leva. Quando sobe, leva. Tudo bem, ela pode até levar a essência, mas já passou pelo meu fígado. Quantas pessoas no passado morriam de cirrose, mãe Juliana? Conheci várias. Ah, não. Gente, eu era criança, uma vez eu vi um Exu 7 encruzilhadas de Mamãe de Santo Nariz do Governador, ela tomava praianinha. Nem existe mais essa cachaça, eu acho, né? Olha, enquanto não botava as 7 garrafas vazias no chão, no pé do Exu, ele não ia embora. Às vezes ele não tinha o que fazer. E aquilo para o grupo era meu pai era um. Vamos, não, ele tem que beber 7. Enquanto ele não beber 7... Gente, que absurdo isso. Então, hoje nós temos que doutrinar essas entidades, né? Então, é muito importante quando chegam essas pessoas, esses filhos, essas pessoas na assistência, e que a gente visualiza isso. Então, busca um tratamento, vai para uma área. Nós já tivemos, inclusive, na nossa casa, não uma situação, duas situações, uma pessoa que era alcoólatra e era viciado em drogas, já tinha usado drogas também, e era alcoólatra. E essa pessoa, quando foi lá para casa, na hora de fazer as obrigações, em nenhum momento nós permitimos que ele bebesse. Porque um alcoólatra, ele não pode botar uma gota de álcool na boca. E não vem dizer que o guia vai levar, que o alcoólatra não vai saber. Vai saber, gente, ele está botando álcool. Até porque é um processo químico. Exatamente. É um processo químico o corpo físico dele vai pedir cada vez mais. E aí ele vai começar até passar à frente da entidade e beber porque ele quer beber. Vou dar um exemplo. O diabético, ele não precisa da insulina para o corpo equilibrar, né? O dependente químico chega a um certo momento que ele vai precisar daquele álcool no corpo dele para ele poder ter uma vida, entre aspas, né, saudável. Tá bom, gente? Mãe Juliana, vamos ouvir mais um ponto do nosso pai Omulu, que dia 17 a Rádio Mirua estará reverenciando, homenageando às 19 horas, programa de Pai Omulu. É um especial Orixá Omulu, 17 de dezembro,
de 19 às 20 horas. Olha que na delícia, Rádio Mirua. Na Rádio Mirua. E aí, nós aqui no programa Nos Caminhos da Umbanda, estamos homenageando a esse grande orixá, que nos traga paz, nos traga saúde do nosso corpo físico. Não é isso, mãe Juliana? Com isso todo aí. o amor, com toda a caridade. Salve, Pai Obaloaê, salve nosso grande Pai Omulu. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá. Vem dançando a museu, traz na mão seu xaxará. Meu pai venha me valer, meu pai venha me ajudar. Meu pai venha me ajudar, Meu pai venha me valer. é um grande orixá, Totô Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Coelho da Madeira Santa, vou banana Boruquê, peço sua proteção, meu pai o Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Ele é senhor da terra, é forte e protetor, com suas flores sagradas, muita gente ele curou. Meu pai venha me ajudar, Pai venha me valer. é um grande orixá. Meu pai venha me ajudar, Pai venha me valer. é um grande orixá. Vamos cantar com firmeza para o grande orixá. A Totô Baloaê veio nos abençoar. Meu pai venha me ajudar. Pai venha me Meu pai venha me ajudar. Pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Vem dançando a muceza, traz na mão seu xaxará. Meu pai venha me valer, meu pai venha me ajudar. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá. Meu pai venha me ajudar. Pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Filho da Madeira Santa, vou banana Boruquê, peço sua proteção, meu pai o Baloaê. Meu pai venha me ajudar. Pai venha me valer. É um grande orixá. Meu pai venha me ajudar. Pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Ele é senhor da terra, é forte e protetor, com suas flores sagradas, muita gente ele curou. Meu pai venha me ajudar. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Vamos cantar com firmeza para o grande orixá. A Totô Baloaê veio nos abençoar. Meu pai venha me ajudar, Pai venha me valer. é um grande orixá. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Totô Baloaê. Totô! Totô! Do Palácio de Nó, pela casa de saber, meu pai é o Baloaê. A Totô, troco Palácio de Nobre, pela casa de saber, meu pai é o Baloaê. Troco Palácio de Nobre, pela casa de saber, meu pai é o Baloaê. Meu pai é rei poderoso que mora dentro da terra, é um orixá milagroso que eu clamo santo governo. Se meu povo está ferido, a ele vou recorrer. Quando tudo está perdido, ele é quem vai me valer. Troco Palácio de Nobre, pela casa de saber, meu pai é o Baloaê. Troco Palácio
saber. Meu pai é o Baluaê. Grande é sua riqueza, ninguém pode calcular. É protetor da pobreza, todos quer ajudar. Vila de Palha Santa, ele é força, ele é poder. Ouro são suas flores que aliviam meu sofrer. Grupo Palácio de Nó, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Grupo Palácio de Nó, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Meu pai é rei poderoso que mora dentro da terra. É orixá milagroso que o Campo Santo governa. Se meu povo está ferido, a ele vou recorrer. Quando tudo está perdido, ele é quem vai me valer. Grupo Palácio de Nó, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Grupo Palácio de Nó, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Grande é sua riqueza, ninguém pode calcular. É protetor da pobreza, todos quer ajudar. Vila de Palha Santa, ele é força, ele é poder. Ouro são suas flores que aliviam meu sofrer. Grupo Palácio de Nobre, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Grupo Palácio de Nobre, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Grupo Palácio de Nobre, pela Casa de Saber. Meu pai é o Baluaê. Grupo Palácio de Nobre, pela Casa. Programa Nos Caminhos da Umbanda. Entre em contato conosco. 997737573. 997737573. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos da Umbanda com Mãe Andréia de Oxóssi. Mãe Juliana, aquele ouvinte que quer participar, quer falar sobre seus eventos, suas giras, né? O calendário da sua tenda umbandista, do seu centro espírita, pode nos contactar aqui através do telefone 99773-7573, é o nosso zap. Nós vamos divulgar com o maior carinho. E você também que queira fazer a divulgação da sua loja, da sua empresa, fazer propaganda, nos procure também. Também será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, né? Em condições muito acessíveis. Muito acessíveis, exatamente. E você pode ter certeza que a gente vai ter o maior prazer de divulgar o seu trabalho, o seu comércio, principalmente se for comércio dentro da nossa religião, a sua loja de Umbanda. De produtos religiosos. Ah, mas eu não tenho produtos religiosos, eu tenho uma boutique de roupa. Vamos lá, vamos divulgar. Comida, né? Comida, quem quiser divulgar seu trabalho. Eu vendo marmita, eu posso mandar, eu entrego marmita, não importa qual é o seu negócio. Mecânica de automóveis, o importante é você ser divulgado, não é isso, Juliana? É isso aí. Nos caminhos da Umbanda. Estamos quase terminando o nosso programa número 10, Mãe Juliana. Pois é, graças a Deus e graças a 10. todos os nossos orixás, né? Nós estamos aqui chegando ao nosso 10º programa. Tivemos uma interrupção aí de uma semaninha, mas tudo resolvido, foram problemas técnicos que aconteceram na rádio. Já está resolvido e a gente daqui para frente só espera multiplicar esse número e crescer cada vez mais. E ainda digo mais, Mãe Andréia, 2022 vem cheio de surpresa. Novidades aí. Muitas novidades. Na nossa Rádio Mirua e com o programa Nos Caminhos da Umbanda. E Mãe Andréia, tem a página do YouTube da Tenda Umbandista Caboclo Jundiara. Gente, é só clicar, 2 segundos. É só vocês clicarem na página no YouTube da Tenda Umbandista Caboclo Jundiara. Rapidinho, isso é questão de
3 segundos, é só se inscrever. Nós precisamos chegar a 1000 inscrições. E aí, quem sabe a gente vai conseguir fazer o programa ao vivo. A nossa a meta é essa, né? Pelo YouTube, tipo live, com você vendo a gente. Aí nós vamos poder fazer entrevistas ao vivo. Olha quanta coisa boa pode acontecer. Ajuda a gente aí, divulga para os seus familiares, pede para ir lá, só se inscrever na nossa página da Tenda Umbandista Caboclo Jundiara no YouTube. Isso. E se vocês também quiserem conhecer mais a nossa casa, nós temos o site www.jundiara.com.br. Para ser mais fácil, entra no Google e coloca lá Caboclo Jundiara, que aparece. É o primeiro da lista. É a primeira página do Google sobre o Caboclo Jundiara de Tenda Umbandista. E aí, gente, é só visitar o nosso site, que você vai ter uma pequena noção do que é a nossa vai ver foto dos nossos eventos, né, nossos Amanda? Eventos, das nossas obrigações de camarinha, né? E nós vamos, a nossa tenda também vai voltar com muitas novidades no ano de 2022. Eu acho que o ano de 2022, né, mãe Juliana, vai ser um ano de grande abertura, de grande novidade para o nosso ramo, né? E em janeiro, além da nossa gira de cura que a gente reabre, vai ter a nossa grande homenagem ao Oxóssi, com a nossa procissão. Isso. Se Deus quiser, a gente vai voltar a fazer a nossa procissão de Oxóssi, né? E se você quiser participar, vai ser no dia 20 de janeiro, 16 horas, né, mãe? 16 horas. 16 horas, tá? É só chegar lá, é só ir. Na rua Vicente Ponte, 41. Ilha do Governador. Ilha do Governador. É lá no Jardim Carioca, tá, gente? E assim, você vai ser muito bem recebido. Lembrando que ainda estamos pedindo comprovante de vacinação, uso de máscara, e a nossa tenda tem toda a segurança para a Covid, né? E a higienização, tapete higiênico, álcool em gel, né? O tapete de higienização também. Mãe Juliana, vamos nos despedindo, pedindo a Pai Omulu, que no dia 17, na próxima sexta-feira, nos traga a paz, nos traga a saúde, que com suas palhas, né, que é o seu azer, continue limpando as impurezas desse mundo terreno, as impurezas das mentes humanas, né, porque não deixa de ser coisas impuras, e que esse ano que está batendo na porta, seja um ano de muita saúde para todos nós. E de muita paz, né? E de muita paz. Nós estamos precisando disso. Já estou pedindo aqui a bênção à minha mãe, Selma de Omulu, que no dia 17 eu não poderei estar presente para bater cabeça, mas estarei pedindo a bênção a ela por mais um ano ao meu lado. Não é isso, mãe Juliana? É isso aí. Queridos ouvintes, a gente está terminando o nosso programa de hoje, mas na próxima quarta-feira, com certeza, nós estaremos aqui às 21 horas. No mesmo canal. É isso aí. Boa noite a todos vocês. Durmam com os anjos, que Papai Oxalá proteja a todos. Axé, que assim seja. Auê, olha meu sertão, olha meu lajedo, olha meu peão. Auê, olha meu sertão, olha meu lajedo, olha meu peão. Toque no tambor. Acabamos de apresentar o programa Nos Caminhos da Umbanda, com mãe Andréia de Oxós e mãe Juliana de Ançã. Tambor de boiadeiro, é sua boiada.